pessoal, hoje então nossa aula de atualidades desta semana, então, a luta contra o racismo. Claro que essa aula foi pensada em função dos últimos acontecimentos nos Estados Unidos, tá? Em Minneapolis, com assassinato por parte da polícia, a polícia branca, mais um assassinato com relação à comunidade afro-americana, afrodescendente nos Estados Unidos. Mas, gente, eu não vou falar do episódio de Minneapolis propriamente dito, né? Estado de Minnesota, cidade de Minneapolis. Não vou falar sobre isso. A aula de hoje, pessoal, eu vou falar sobre a luta contra o racismo que se processou fundamentalmente nos Estados Unidos. Vou falar um pouquinho de outros países, mas principalmente Estados Unidos, aí um pouquinho também, claro, de África do Sul, pela importância do apartheid, tá ok? Então uma aula, pessoal, que é um preparativo para essa questão aí do George, que foi assassinado nos Estados Unidos, beleza? Pessoal, então, a luta contra o racismo, como a gente eu quero pegar e ter uma amplitude maior, eu vou começar com a África do Sul, tá bom, pessoal? Gente, a África do Sul, eu falei recentemente sobre o governo da África do Sul, que baixou uma outra medida muito interessante de empoderamento do negro na África do Sul, que foi, isso aqui eu falei agora, recentemente, tem menos de um mês, o governo da África do Sul colocou o Kiswahili, que é um idioma local, né, africano, né, então colocou o Kiswahili como idioma oficial na África do Sul, mais um. A África do Sul possui diversos idiomas oficiais, sendo desses vários idiomas, o Zulu, o Xhosa e agora o Kiswahili, onde você tem uma população bastante elevada de negros que falam, tá? Agora, pessoal, o Afrikaner é a língua falada pelo colonizador holandês que chegou na região, tá? Então, Afrikaner ou Afrikaner é uma língua identificada com a comunidade branca. Então, na África do Sul, as comunidades negras têm várias das suas línguas oficializadas. O Xhosa, por exemplo, eu comentei até na aula, é aquela língua falada no filme Pantera Negra, o Zulu, que é uma população bastante a mais numerosa na África do Sul, e agora o Kiswahili, que também é colocado como idioma oficial, um dos vários idiomas oficiais da África do Sul. Mas, gente, essa luta da África do Sul começa com a luta do sul-africano, né, desse território, primeiro contra o holandês, ele foi derrotado, depois contra o inglês e depois pela expulsão, né, do colonizador. Mas mesmo expulsando o colonizador, o que aconteceu com a África do Sul? A elite branca, ela assumiu o poder, diferente do que aconteceu no Haiti. Lembra do Haiti? O Haiti, uma esmagadora maioria de população negra, assumiu o poder e expulsou a elite branca. Aqui não, a elite branca, até pensando no Haiti, ela se antecipou, assumiu o poder e segregou o negro numa coisa chamada apartheid. Apartheid, pessoal, é uma palavra afrikaner. Muita gente acha que a palavra apartheid é uma palavra inglesa. Não, é uma palavra afrikaner, e que significa segregação, separação. Então, apartheid, uma palavra afrikaner ou afrikaner, que significa separação. E ela foi implantada, gente, na África do Sul, assim, ela foi oficializada assim que a África do Sul se tornou independente da Inglaterra. Então, os sul-africanos se tornaram independentes da Inglaterra, aí veio a política do apartheid. Apartheid, inclusive, pessoal, era uma política que fazia parte da Constituição sul-africana. Era uma política legal, tá? Então, ela tinha um aspecto legal. Tá vendo como nem toda lei do ponto de vista humano, moral, né? Então ela ela fazia parte da legislação africana. Então, sul-africana foi um regime segregacionista que operou com enorme separação entre brancos e negros, e óbvio, né, pessoal, as comunidades negras era negado ou dado muito pouco a elas, tá? Pessoal, o apartheid então ele se oficializa em 48 e olha o que ele estabelece. Ele limita a circulação, olha só, pessoal, limita o casamento entre as comunidades negras, limita
limita o uso do negro aos meios de transporte, ao serviço público e zera manifestações. Então, por exemplo, eu sou um negro sul-africano e eu quero dar aula na faculdade da África do Sul. Não pode, tá? Você não pode, você não tem esse direito. Então você tem vários limites de ação à população negra. Por isso apartheid, segregar, separar, você isola a população negra, tá? Com isso, turma, o principal alicerce do apartheid vão ser os bantustões. Lembra o que eu falei sobre então? Lembra, pessoal? Afeganistão, Uzbequistão, Paquistão, Uiguristão, é a mesma coisa. Bantustão. O que é um bantustão? Tão é terra de. Bantu ou Bantu é a maior etnia sul-africana. Aliás, é a maior etnia da África. 5% da população mundial é Bantu ou Bantu. Tá? Então, o que é um bantustão? Literalmente, cuidado agora, tá, pessoal? Bantustão, literalmente, é lar dos negros, ou lar dos bantus. Lar dos bantus. Mas, na verdade, significou, bantustão, eram espaços onde o governo sul-africano segregava os negros. Ele isolava os negros naqueles bantustões. Então, esse termo é seguido do sufixo tão, que muitas vezes significa uma coisa boa, como, por exemplo, Kurdistão, terra dos curdos. No caso da África do Sul, bantustão era uma forma de você segregar. Não era, vou dar terra para o negro. Não, a terra é toda do negro. Eu vou segregá-lo nos bantustões. Galera, olha só o objetivo do bantustão. Confinar os negros espacialmente. Então você é um negro estabelecido no bantustão A, ali tu vai ter que ficar. Desvalorizar a mão de obra do negro e isolar o negro politicamente. Então você não pode circular de bantustão em bantustão. Se você é do A, fica no A. Mas eu preciso visitar minha mãe que está no B. Pega autorização. Mas eu quero ir agora. Não pode, tem que pedir autorização. Então a intenção dos bantustões foi confinar os negros, desvalorizá-los e isolá-los. E aqui, moçada, a gente tem um dos principais eventos, que foi o massacre de Soweto. Soweto, pessoal, é um termo que significa bairros do sudoeste da região da África do Sul. Soweto não é uma cidade, virou depois um distrito. Mas Soweto, muita gente, Soweto é uma favela, Soweto é um bairro, Soweto é uma cidade. Não, Soweto era uma união de bairros. Era uma união de bairros. E houve um protesto, vocês estão vendo, um protesto em Soweto, por uma educação melhor. E o governo da África do Sul reprimiu violentamente, e aí veio a morte desse jovem aí, que é o Hector Pieterson. E o Hector Pieterson foi morto, e aí a Organização da União Africana determinou que o dia 16 de junho, todo dia 16 de junho se comemoraria o Dia da Criança Africana. Então a rebelião, a manifestação popular e pacífica de Soweto foi violentamente reprimida e muitos negros foram mortos, inclusive essa criança, o Hector Pieterson, e aí vem o termo Dia Mundial da Criança Africana, tá? Beleza? Então, a violência do governo com a população. Galera, alguns dados bem rapidinho para vocês, 79,4% da população da África do Sul é de negros, 2,5% de indianos, mestiços e 9,3% de brancos. Porém, aqui você tem a renda. 70% da renda é em brancos, 23 negros, 2 indianos, 5 mestiços. Então, uma brutal concentração de renda na África do Sul. Tá? E aqui, a renda pessoal por etnia. Brancos, indianos, mestiços e negros. Tá? Então, a renda pessoal. Isso hoje, tá, pessoal? 96. Então, olha a alteração que se teve. Então, você começou um processo de melhor distribuição dessa renda. Então, ela começa com o negro, o branco com 70%, desde que o Mandela chegou ao poder, esse 70% caiu para 45%, mas repare, ainda predomina o branco, tá? Ainda predomina. Galera, um termo que a sociologia tem usado muito,
Você ouve muito o termo empoderamento feminino. Correto, né? A gente usa muito cedo. Na África do Sul se usa muito o termo empoderamento negro. Tá? Então, o que é o empowerment? Empoderamento como um processo socioeconômico de melhor distribuição de riqueza. Por que a renda do branco caiu tanto? E a renda do negro caiu não, né? Por que a fatia dos brancos na renda nacional caiu? Primeiro, muitos brancos foram embora da África do Sul. Segundo, muitos negros tiveram acesso à terra, tiveram acesso a empregos públicos que até então não tinha. Tá? Até então não podiam se exercer. Então muitos negros foram eleitos deputados. Nelson Mandela foi eleito presidente. Então você começou a ter acesso a empregos de renda maior. Os negros começaram a montar negócios, coisa que não podia ter. Tá? Então com isso a fatia dos negros na renda nacional, ela se amplia. Tá? E aqui, pessoal, com relação à religião, a minoria branca é protestante e apoia o apartheid. E a maioria negra é animista. O que é animista? A gente já viu isso, né, turma? O que é animista? São crenças religiosas baseadas em fenômenos ou elementos da natureza. Então você adora um animal, você adora um astro, você adora um fenômeno. Então, ao adorar, você é um animista. Por exemplo, o Thor, né? O Thor, herói. Né? O Thor, ele é um deus ligado ao trovão. Então ele seria um deus animista, porque ele está vinculado a um elemento da natureza. Tá ok? E aqui, pessoal, uma pequena, mas bem simples, tá, pessoal? Linha do tempo, bem simplesinha. Congresso Nacional Africano é o partido do Mandela, está no poder até hoje. De 62 a 64, Mandela passou por várias prisões. Aí ele fica preso até os anos 90. Ele ficou mais de 30 anos preso. Tá? O massacre de Soweto foi em 76. Em 1980 começou um boicote mundial. A África do Sul foi isolada para que ela fosse pressionada a acabar com o apartheid. Então a África do Sul acabou com o apartheid muito em função da pressão da comunidade negra, mas também por conta da pressão internacional. A África do Sul cada vez se isolava mais no cenário internacional. Ok? Aqui, pessoal, ó, eleição de de Klerk. Em 90, Nelson Mandela sai da prisão. Ó, aí ele recebe o Nobel da Paz. Isso aqui é bem importante, vocês vão ver por quê. E aqui, ó, ele assume a presidência. Então, Nelson Mandela governou a África do Sul de 94 a 99 e ele recebeu o Nobel da Paz. Beleza? Fechou? Moçada, da África do Sul, a gente vai para os Estados Unidos agora sim. Eu queria... Não dá para falar de luta contra o racismo sem mencionar o Mandela, sempre importante, tá? Então, vamos falar do Martin Luther King, porque, pessoal, que eu falei que o Mandela recebeu o Nobel da Paz, porque o Luther King também recebeu. Dois líderes negros que receberam o Prêmio Nobel da Paz. Tá legal, gente? Guarde isso. Galera, vamos conhecer um pouquinho, então, a história do Martin Luther King. Assassinado em 68, tá? Martin Luther King, em 63, fez aquele famoso discurso em Washington, I have a dream, eu tive um sonho, tá? Ó, eu tenho um sonho, condenando a segregação racial nos Estados Unidos. Então estamos em pleno ano de 63, ele foi morto em 68. Então a luta do Martin Luther King, e repare que, olha só o nome dele, né? Martin Luther King, o rei Martim Lutero. Ele era um rei protestante, tá? Luterano, tá? Então a luta dos negros dos Estados Unidos vem de longa data, tá? E vocês também podem aproveitar e ver aquela aula sobre Estados Unidos do século XIX. Defensor dos direitos civis dos negros dos Estados Unidos. Pessoal, esse aí é um tópico central pra gente, tá? Por que esse é um tópico central? A gente tem a tendência no Brasil a falar direitos humanos. Direitos humanos é uma coisa, direitos civis são outra coisa, tá? Então direitos civis é quando você quer paridade legal, igualdade legal com relação a grupos diferentes.
Então, por exemplo, a mulher no Brasil luta por direitos civis, tá? As populações indígenas lutam por direitos civis, tá? Enquanto que também os negros dos Estados Unidos lutaram por direitos civis. Então é você ter reconhecida a sua condição de existência. Então direitos civis é quando você, por uma questão de etnia, religião, gênero, tem que ter orientação sexual, tem que ter os mesmos direitos que qualquer outro. Beleza? Então nos Estados Unidos a luta muito mais que direitos humanos era por direitos civis. Então, galera, a morte agora do Lloyd George nos Estados Unidos é um exemplo de direitos civis. Direitos humanos vão estar sempre, mas ali é direito civil. Um negro foi brutalmente imobilizado, tá? Coisa que um branco não sofreria a mesma agressão. Então, ele tem, a luta por direitos civis é ter os mesmos tratamentos que um branco, tá ok? Em 64, ó, tá vendo? Mandela recebeu o Nobel da Paz e o Martin Luther King também recebeu o Nobel da Paz. Beleza, pessoal? Ele é assassinado em Memphis, tá? E entre 64 e 65 acabaram as normas estaduais que segregavam os negros. Então ele foi, em larga medida, vitorioso na sua luta. Então ele foi vitorioso em boa parte da sua luta por conta daquilo que ele defendeu. Beleza, pessoal? Galera, aqui ó, aquele discurso famoso do Martin Luther King, ó. Aquele do I Have a Dream, né? Aqui ó, isso é Washington, 200 mil pessoas presentes para ouvir o Martin Luther King. E o que ele dizia, pessoal? Ele era muito parecido com Gandhi. Desobediência civil e paz. Então, o Martin Luther King, ele vai pregar, ele é um religioso, ele é um pastor, né? Ele é um protestante, ele prega a luta por igualdade de direitos civis dentro de ações pacíficas e não violentas. Beleza? Galera, seguindo aqui então, ó, eu queria agora aproveitar e ampliar o movimento negro nos Estados Unidos. Pessoal, o movimento negro nos Estados Unidos, ele tem vários condutores. Panteras Negras, tá? Black Power. Eu estou indo de um ponto a outro. O que foram os Panteras Negras? Inclusive, Pantera Negra é considerado um grupo político, tá? Um grupo político, era um partido político e eles se chamavam de Autodefesa Pantera Negra. O que significa isso? E era uma menção ao Pantera Negra, né? Ao herói Pantera Negra. Não ao herói, mas a ideia do herói Pantera Negra. Então, o Pantera Negra é um grupo que luta por direitos dos negros, mas o Pantera Negra vai dizer, bateu, levou. É autodefesa, nós vamos nos defender. Nós não vamos dar outra face. Então, ó, isso aqui é um elemento importante que marca uma diferença. Para o Martin Luther King, o elemento central é nós vamos conduzir essa liberdade e essa igualdade sempre como fez o Gandhi, na paz. E o Pantera Negra não, nós somos um grupo de autodefesa. Nós vamos nos organizar e, se for necessário, vamos atacar. Aí, galera, fica mais uma dica para vocês. Tá? Essa não está na Netflix, mas está em vários serviços de streaming gratuitos, tá? Que é o filme Por Dentro da Clã, tá? Ou, perdão, Infiltrado na Clã. Infiltrados na Clã, beleza? Bem bacana esse filme é do Spike Lee, ele é do ano de 2018, bem bacana esse filme, tá? Em qualquer serviço de streaming gratuito, você pode ver inteirinho, tá ok? Então, Panteras Negras. Aí, pessoal, do outro lado, eu tenho o Black Power. E o que é, moçada, o Black Power? Black Power não é bem um movimento, embora muitos chamem de movimento. Black Power é atitude, tá? É quando você, então, se empodera, fazendo valer aquilo que caracteriza o teu povo.
Então, por exemplo, quando você para as mulheres de alisar o cabelo, homens também alisavam, né? Quando você deixa o cabelo crescer de forma crespa mesmo, por isso Black Power, né? Um dos maiores símbolos era o cabelo. Quando você usa adereços que são motivos africanos, roupas que são africanas, então Black Power é mais atitude. Aqui você tem um movimento que é um partido político socialista negro. Ali é muito mais atitude, é você usar ou você deixar a sua negritude aflorar, não escondê-la, tá? E entre os dois você tem, então, o Malcolm X e o Martin Luther King, que a gente já viu. Então isso aqui, pessoal, é o principal caminho para a gente entender o movimento negro nos Estados Unidos, que eventualmente, por conta da violência policial, afeta essa população fortemente, tá ok? Pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho, Panteras Negras, Partido dos Panteras Negras, viu? É um partido formado na década de 60, pregavam, diferenciado do Martin Luther King e do Malcolm X. Malcolm X, gente, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ele se converteu ao islamismo. Então a luta do Malcolm X tem um caráter religioso. A luta do Martin Luther King, pastor protestante, caráter religioso. E os Panteras Negras? Não, a gente é um partido político socialista marxista. Então, os Panteras Negras defendiam, se necessário, pegar em armas. Aqui, autodefesa, o grupo passou a adotar o marxismo como orientação política. Beleza? Fechou? Aí, turma, temos ainda, essa imagem do Pantera Negra é muito emblemática, tá vendo? Era um grupo de autodefesa, então eles se reuniam, se encontravam, eles tinham uma orientação, eles tinham uma organização, tá? E aqui, pessoal, um dos maiores símbolos dos Panteras Negras. Isso aqui foi na Olimpíada do México, 68, Cidade do México. Só teve um problema, pessoal. Isso aqui caiu na prova da UFSC, se eu não me engano, 2012, eu não tenho certeza. Ou até antes, acho que até antes. E na prova da UFSC apareceu assim, o ato dos atletas estadunidenses foi um ato Black Power. Não é Black Power. Mas estava no enunciado, tá? Estava no enunciado, tudo bem, não vamos brigar com o enunciado, né? Deixa o enunciado correr. Mas não é Black Power. Isso aqui é Panteras Negras, tá? Embora Pantera Negra, Black Power possam se misturar, é legal a gente saber que eles são diferentes, tá? Não tem problema chamar de Black Power, mas esse aqui é um ato do Pantera Negra, tá? Do Pantera Negra. E aqui, pessoal, o Black Power, como eu falei, é atitude. Beleza? Black Power, então, é quando você rompe com os padrões de beleza eurocêntricos. É quando você muda o padrão de beleza, deixa de ser eurocêntrico e passa agora a valorizar aquilo que marcou a sua etnia, que marcou a sua cultura. Então isso é o Black Power. Aqui, pessoal, dois símbolos legais do Black Power. Principalmente, isso aqui é um vinil. E o cabelo do rapaz, então isso aí é um grande símbolo, é o cabelo, tanto é que a gente chamava Black por causa do cabelo. E aqui, Black Power Peace, poder negro, poder preto e paz, tá? Então era um movimento político, mas não era como os Panteras Negras, tá? Isso aqui é muito mais atitude. Pantera Negra era um partido político. E, pra gente finalizar, o Malcolm X, que tem um filme maravilhoso chamado Malcolm X. Malcolm X, tem um filme chamado Malcolm X e na Netflix tem o comentário desse filme, então tá lá Malcolm X na Netflix, bem facinho de ver. Malcolm X, então, pessoal, é esse cara aqui, quem interpretou ele muito parecido, inclusive, é o Denzel Washington, bem parecido. Esse filme é de 85, 86, e o Malcolm X se converteu ao islamismo, tá? Então, uma luta negra também com viés religioso. Ele era um assaltante, vendedor de drogas, foi preso, na prisão se converteu ao islamismo, participou da nação do Islã, tá? Ao sair da cadeia se transformou um dos maiores líderes anti-racismo nos Estados Unidos. Então, defendia a separação das raças, a independência econômica, e ele chegou a propor a criação de um Estado independente
para os negros. Ele chegou a propor que se criasse um estado, até um estado. Os Estados Unidos tem 50 estados, um estado só para os negros. 21 de fevereiro, ele discursava no Harlem, Nova York, e ele foi assassinado com 13 tiros, um assassinato que até hoje está bastante nebuloso. A morte do Malcolm X até hoje é considerada uma morte bastante, pouquíssimo esclarecida. Beleza? Moçada, então vimos aí, né, isso aí é só uma introdução, é um pontapé inicial para a gente começar a pensar na semana que vem, tá? Que aí eu vou comentar sobre o assassinato do negro americano em Minneapolis e os desdobramentos no Brasil e no mundo. Beleza? Valeu, galera, beijo grande e boa semana.